Hoje eu vou gravar um vídeo sobre nanorevestimento, tentar explicar como que funciona o fluxo elétrico em um fio nanorevestido. Vou tentar explicar da melhor maneira possível. Dê uma pausa aí no vídeo. Fiz um esboço aqui para tentar explicar. Essa parte de cima eu desenhei um fio de cobre com 1,5 milímetros, capacidade 15,5 amperes. Embaixo eu desenho um fio de cobre de 1,5 milímetros nano revestido, capacidade indefinida. Como explicar o impossível? Neste caso é simples. Vou desenhar o fio em tamanho aumentado. A parte central representa o fio em estado normal. Ao redor do fio são representadas as nanocamadas por onde a energia flui, pois o grafeno não apresenta resistência ao fluxo elétrico. Estas camadas apresentam na sua estrutura microespaços vazios, lacunas, tornando o material um supercondutor. Dessa forma, a energia não usa o cobre, mas as nanocamadas, porque a resistência do cobre dificulta o fluxo elétrico. Nanorevestimento excelente apresenta em torno de 30 a 50 milhões de nanocamadas. Este é o nanorevestimento ideal para a transmissão elétrica. Fio visto de cima. Agora, o fio nanorevestido, o fluxo elétrico irá passar através das camadas, das nanocamadas, e não mais através do cobre. O cobre não será mais o condutor, mas sim as nanocamadas que cobrem todo o fio. Aqui eu tenho dois fios, um fio de cobre normal sem nanorevestimento e um fio nanorevestido. O fio nanorevestido não apresenta resistência, por isso a energia fluirá com facilidade. Vou dar uma pausa aqui e mostrar com o multímetro a resistência ohmica dos dois fios. Vou apresentar agora o fio de cobre sem nanorevestimento. Vou mostrar o multímetro. Está mostrando 1,9 ohms de resistência. Quando eu tirar, vou encostar novamente para mostrar funcionamento. Retirei. Resistência de 1,6. Retirei. Vou fazer agora a medida de resistência no fio nanorevestido e ele não apresentará resistência. Pronto, uma das pontas de prova já está presa de um lado. Vou conectar do outro lado aqui a outra ponta de prova. Você pode ver que o multímetro não apresenta resistência alguma. Vou mudar a escala. 200 kΩ. Não apresenta resistência nenhuma. Por quê? Porque as nanocamadas são também isolantes. Se as nanocamadas são isolantes, como que vai passar energia? Simples. A energia vai passar na parte interna das camadas,
não vai mais usar o centro, que é o fio, que é o cobre em si. Vai usar apenas as nanocamadas, que essas nanocamadas apresentam elétrons livres e lacunas que facilitam o deslocamento dos elétrons através das nanocamadas. Mas aí você me pergunta, e funciona? Funciona, conduz eletricidade mesmo sem resistência. Eu vou mostrar agora. Agora eu vou medir a tensão elétrica, corrente contínua. Conectei a fonte do notebook de um lado. Tá aqui o fio dentro do conector P4 da fonte. O multímetro tá ligado aqui do outro lado. E eu vou conectar a outra ponta de prova na outra extremidade. Provando que conduz a eletricidade mesmo o fio não apresentando resistência ohmica. A eletricidade é conduzida através dele. Uma coisa impossível, de acordo com a lei com as leis da eletricidade, que sem a grandeza resistência ohmica não deveria existir condutividade. Vou mostrar outro teste aqui, um teste de carga elétrica. E aqui eu vou lhes mostrar agora um dispositivo elétrico. Dispositivo elétrico aquático. Meu Magrive aquático. São dois baldes, um dentro do outro. Aqui no meio é onde passa a fase. Se vocês não estão vendo, eu vou mostrar água para vocês. Se isso fosse água, apenas água, isso aqui já tinha explodido. Mas aqui tem plasma líquido e ganso. Por isso não explode e tem energia. Aqui não tem, que aqui é o aterramento. Esse aqui é onde eu liguei o aterramento. Nesse outro balde é o aterramento do balde externo. Aqui também tem plasma. Esse plasma se formou aqui por si só. O funcionamento do... Veja a parte central. Parte central. A movimentação dos gansos dentro do balde menor. Esta movimentação dos gansos é excelente para diminuição no consumo elétrico. Consegui uma diminuição de 30 a 40% no meu consumo elétrico. Tenho dois reatores Magrive, magnético gravitacional, aquático, os dois, um aqui e outro em outro ponto da casa. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, sobre esses reatores, mas só quando eu tiver mais informação, para passar a informação correta.
que muitas pessoas não conseguem fazer por conta de que isso aqui é mais complicado do que fazer GANs. Fazer GANs é simples, muito fácil, mas fazer o sistema funcionar de maneira elétrica, de maneira a diminuir a conta elétrica, é um pouco complicado, não é tão fácil assim.